Vamos lá, minha dica é o seguinte: se você quiser ser um palestrante que tem clientes correndo atrás de você, você tem que inevitavelmente fazer o seguinte. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast Mercado de Palestras. E aqui a gente discute estratégias e traz coisas novas para que clientes corram atrás de você ao invés de você correr atrás de clientes. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Eu sou a Elise, sou Speak Hunter na Motivação Palestra. Eu sou o Lucas Lopes, sou fundador da Motivação Palestras. E hoje o tema está muito legal. O tema da live de hoje é como gerar o famoso interesse nos clientes. Interesse, o que é importante, útil ou vantajoso, moral, social ou materialmente. Caraca! E aí, então, você viu o que significa, né? Tanta coisa que gera atenção. Todas essas palavras que eu falei de interesse significa gerar atenção. Uhum. É tudo que chama a atenção de alguém. E aí, essa semana, eu trouxe um outro estudo científico bacana, que eu vou falar para vocês. Se chama interesse genuíno. Você já ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar. Cara, é muito interessante. Eu também nunca tinha ouvido falar, não. Mas interesse genuíno é basicamente... Eu vou dar um exemplo para ver se vocês se encaixam nisso. Tá. Sabe quando você tem uma série de coisas para fazer e, de repente, você escolhe uma e você faz ela muito rápido e, de repente, você vai para outra que não estava no cronograma e aquelas que estavam você não faz? Lembro, sei. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você, Elis? Comigo já. Nossa, várias vezes. Então, isso é o famoso interesse genuíno. É quando a gente pega, a gente executa atividades que a gente realmente se identifica. Então, a gente tem uma coisa para fazer, de repente a gente faz uma série de outras coisas e aquilo vai ficando. Aquilo vai ficando, e a gente faz outra coisa e aquilo fica, a gente faz outra coisa e aquilo fica. E aí, depois, naquilo não tem mais jeito, aí você vai e faz. Mas tudo isso significa interesse genuíno. Quando você realmente se identifica com aquela atividade que você quer fazer nova, deixando a antiga para trás. E isso acontece também na vida de palestrante, né? Às vezes as coisas que ele deixa para trás são justamente as coisas mais importantes que vão elevar a carreira dele ou vão elevar o interesse nele de clientes, né? Uhum, exatamente. Inclusive, tem dois prismas aí dessa nossa conversa hoje que eu já queria até antecipar agora no comecinho da nossa live para a gente ir pincelando. Os dois prismas são, quando a gente fala de interesse, na perspectiva da tarefa, que foi a perspectiva que você acabou de... Eita, o pessoal não está me vendo aqui, deixa eu mudar aqui a tela. Bom, agora vocês estão vendo aí. Então, é o interesse na perspectiva da tarefa, que foi o que o DJ acabou de falar, né? Na perspectiva de quem está fazendo uma tarefa, e às vezes uma tarefa é mais interessante do que a outra, encanta a gente mais do que a outra, como, por exemplo, no caso do palestrante, palestrar. Palestrar é muito mais encantador, é muito mais inspirador, dá muito mais tesão no palestrante do que ficar postando vídeo nas redes sociais, às vezes, né? Então, é uma tarefa que, apesar de necessária, ela não desperta tanto interesse individual em quem faz. Já o segundo prisma dessa nossa conversa, desse nosso podcast de hoje, é o interesse do ponto de vista do contratante da palestra. Tá? Então, eu acho que esse é até o mais importante, porque esse prisma está acima do prisma anterior. Por que está acima do prisma anterior? O que acontece? Você acha mesmo? Eu, com toda certeza. Porque, cara, imagina, voltando ao nosso exemplo, eu sou um palestrante que eu amo palestrar, mas postar nas redes sociais não é uma coisa que eu gosto tanto. Porém, por você não fazer, já que você não gosta, por você não fazer, você acaba perdendo o resultado aqui no interesse
do prisma do cliente. Porque o cliente, quando ele vai procurar saber mais sobre você nas suas redes sociais, no seu site, ele não encontra tantas coisas que chamam o interesse aqui do cliente. Por quê? Porque aquelas não eram tarefas interessantes para você como palestrante e por isso você não fez. E por isso você não consegue despertar atenção nele. E essa live ela tem que ser aberta com a seguinte frase: palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Se você não gera interesse, você fecha poucas palestras. Se você tem dificuldade hoje para fechar palestras, talvez uma das respostas seja porque você não está conseguindo gerar interesse nos seus clientes. Caraca, isso realmente acho que essa palavra interesse dentro do dicionário palestrês, a gente pode colocar esse significado que você falou aí para essa palavra dentro do mercado de palestras. Agora, eu só queria deixar aqui mais interessante, trazendo tudo que a gente for fazer para o campo de batalha. O que você acha? Vamos lançar esse desafio? E a ideia é que a Elis está de frente a frente ali, tá na linha de frente de batalha. Eu queria, Elis, que você falasse para a gente quando um cliente entra em contato para contratar um palestrante, o que motiva ele quando ele vai com o nome do palestrante? O que motiva ele a pedir aquele palestrante, o que gerou interesse nele, para a gente poder começar a falar sobre esses dois pontos que o Lucas disse: interesse por tarefas e interesse na visão do cliente. Certo. Quando um cliente já chega com um nome, provavelmente ele já viu um material desse palestrante, ou ele é uma indicação de alguém que conhece o trabalho desse palestrante, né? Ou assistiu uma palestra, ou acompanha nas redes sociais, né? E gosta dos conteúdos. Ou voltando lá no primeiro ponto, o próprio cliente conhece. Eu já tive clientes que chegaram para mim, na verdade, sem nem o nome do palestrante, mas porque viu um vídeo no YouTube, né? No YouTube não, um vídeo no Facebook que não tinha nada a ver com o nome do palestrante, não era um vídeo da rede social do palestrante, era um vídeo que alguém compartilhou, que falava sobre disciplina, né? E o cliente simplesmente me enviou esse vídeo e falou: olha, a gente quer esse cara, mas a gente não sabe o nome dele. E o que gerou o interesse do cliente, né? Ele já tinha uma proposta do evento, da mensagem que ele queria, e ele viu num vídeo o cara falando tudo o que ele queria, né? Então, aquilo despertou o interesse e ele nem sabia o nome do palestrante. Pediu para eu procurar. Maravilha. Lucas, Sim. aqui, Pode falar. você percebeu que aqui no interesse / tarefa, a gente já abriu duas ramificações, né? Pelo que a Elis falou, a primeira coisa é interesse gerado pelo conteúdo e a segunda coisa é interesse gerado pela imagem. Você pode explicar para a gente essas duas ramificações ali do tarefa, como o palestrante pode se qualificar e se diferenciar dentro desses dois aspectos no sentido da tarefa? Bora lá. Eu vejo muito palestrante, olha, é muito importante. Eu não sei se o pessoal que está aí ouvindo a gente ou assistindo a gente, dependendo de onde eles estão no podcast ou no canal do YouTube, eu não sei se eles conseguiram sacar o quão importante foi isso que a Elis acabou de falar. Veja bem, ela acabou de falar que um cliente entrou em contato com a gente para procurar um palestrante por causa de um vídeo da palestra dele que ela viu nas redes sociais. E eu vejo um monte de palestrante falando assim: ai, tem que postar minha palestra? Eu acho que não é legal postar a palestra, o pessoal vai ver e não vai querer comprar. Cara, presta atenção. A sua palestra, eu falei isso em uma live esses dias lá no nosso Instagram. Quem não segue a gente lá no Instagram é @ficadicapalestrante, hein? Segue a gente lá. E vocês aí que estão assistindo a gente, já envia esse nosso podcast, essa nossa gravação para seus amigos palestrantes. Compartilha aí. Mas presta atenção. A sua palestra não é como um filme. DJ, eu aposto que você consegue contar nos dedos os filmes que você já assistiu 2 vezes. Não vai ser tão fácil, não. O DJ é uma espécie diferente. Então vamos lá para Elis.
Você consegue contar os dedos dos filmes que você já viu 2 vezes? Eu consigo. Aliás, eu não consigo nem lembrar, porque geralmente é muito difícil. Para ter uma ideia, um filme que eu lembro que eu assisti mais de uma vez, você também assistiu, você vai lembrar, é Uma Linda Mulher porque a sua mãe gosta. Uhum. E a gente assistia para agradar ela, né? Então, eu também conto nos dedos os filmes que eu já assisti 2 vezes. E eu acredito que eu já assisti filmes 2 vezes mais do que a média das pessoas geralmente assiste. Mas não é todo filme que eu assisto 2 vezes, apesar de eu já ter assistido muito filme bom. Não é todo filme que eu assisto 2 vezes, por quê? Porque eu já sei tudo que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer ali naquele filme. Meus filmes favoritos, eu raramente assisto 2 vezes, a não ser que seja um filme que me desperta de alguma forma, ou é uma coisa que eu realmente gosto de assistir de novo, sabe? Tipo As Branquelas. As Branquelas eu assisti 2 vezes. Por quê? Porque é um filme, tipo, a gente racha o bico, sabe? Chaves. O Chaves todo mundo assiste várias vezes e dá risada assistindo o Chaves várias vezes. Mas isso não é comum. Isso não é comum. O mais comum é a gente assistir uma vez só um filme. E por isso que eu digo que uma palestra não é igual ao filme. Porque a palestra, eu acho que dificilmente uma palestra vai ser igual. Mesmo aquela palestra que não muda, mesmo aquele palestrante que tem um tema só e ele tem aquele roteiro e ele fala sobre aquela mesma coisa. E a gente tem palestrantes assim. Por exemplo, eu acredito que o maestro João Carlos Martins, talvez a palestra dele seja nesse esquema. Porém, é o cara que está indo lá falar, não é uma gravação. Então é impossível ser igual à vez anterior, até mesmo quando a palestra é igual. Mas o mais comum é a palestra não ser igual, é a palestra ser personalizada para cada cliente. Então, por exemplo, eu sou o palestrante e eu vou fazer uma palestra para Vale do Rio Doce. A palestra que eu vou fazer para Vale do Rio Doce vai ser diferente da palestra que eu vou fazer para Nestlé, porque são segmentos diferentes, são desafios diferentes, às vezes a equipe é diferente. Então, cara, se você postar sua palestra inteira no YouTube, você vai estar postando uma palestra que você fez para um cliente específico que tinham situações e desafios específicos. E a grande sacada é o cara que está assistindo, ver aqueles insights que você despertou ali e ele sentir vontade de você despertar aqueles insights na equipe dele e na situação dele. Então, a palestra, eu acredito que é mais como uma peça de teatro, Eu talvez. diria, eu diria ainda como, de novo, trazendo aquela frase que a primeira impressão é a que fica, poste a sua melhor palestra. O seu carro-chefe, que é aquilo que vai... Um detalhe aí, gente, é que também não precisa você postar a palestra toda, né? Pega um trecho, separa vários trechos que você está falando de assuntos diferentes. Ninguém vai saber que é uma palestra só que você está dividindo em temas. Só que o trechinho que você postou falando de determinada coisa pode chamar a atenção de um cliente que está querendo justamente aquela mensagem, né? Uhum. E aí, nisso daí que a Elisa acabou de falar, tem o seguinte: o palestrante, a minha sugestão é que ele poste a palestra dele completa no YouTube e corte os melhores pedaços da palestra dele para postar nas redes sociais. Então, tipo, postar 10 pedaços de 2 minutos para colocar nas redes sociais, porque quando ele colocar nas redes sociais e aquela pessoa, sei lá, que está zapeando lá no Facebook e de repente vê aquele super insight que ele colocou naquele vídeo de 2 minutos, ela vai ficar com sede. Então, esses pedacinhos dão sede. E quando a gente tem sede, a gente vai atrás do conteúdo completo que está lá no YouTube. Você pode falar para a gente como seriam esses pedacinhos? Porque às vezes o palestrante que está ouvindo a gente, ele deve pensar assim, bom, eu posso cortar qualquer pedaço aleatório? Não, né? Tem uma regra, né? É tipo melhores momentos do jogo de futebol. No jogo de futebol... Isso, Oi? mas eu falo assim, tem uma regra, né? Você precisa ter começo, meio e fim daquele pedaço, você tem que pegar uma linha de raciocínio e concluir ela. Como é que funciona esses pedaços? Para o palestrante que está vendo a gente, ele entender. É interessante, primeiro, antes de mais nada, contextualizando, o que é esse pedacinho? São os melhores momentos da sua palestra, tipo melhores momentos de um jogo de futebol. Tem 2 horas lá o jogo de futebol, 1h30, mas o que acontece? Nos melhores momentos, eles colocam só os dribles
os melhores dribles, as melhores jogadas, os gols, entendeu? Você vai colocar os gols da sua palestra lá também nesses pedacinhos. E aí, entrando nisso que o DJ acabou de falar, você vai colocar nesses pedacinhos os melhores insights. E, é claro, se você está colocando ali os melhores insights, tem que ter a abertura e o fechamento do insight. Não adianta você fazer igual geralmente a gente faz aqui com o começo do nosso podcast, quando ele... Essa é a gravação, tá? Para quem está assistindo aqui ao vivo, essa é a gravação do nosso podcast. Mas quando a gente coloca ele no nosso canal do YouTube, coloca ele no Spotify, no iTunes, a gente dá uma editada no podcast, entendeu? Então, o que a gente faz? Eu pego um momento ali que foi super interessante do nosso podcast e jogo ele lá na frente incompleto. Então, eu faço, por exemplo, assim, bom, para você ser um palestrante que vende muito, você precisa fazer 3 coisas. E a primeira coisa aí eu corto e o podcast começa lá do início, quando o DJ apresenta o tema e tal. Então, eu deixo um pontinho de curiosidade. Só que essa estratégia serve para esse tipo de conteúdo. Para um vídeo pequeno que você vai postar nas suas redes sociais, essa estratégia não serve. Você precisa colocar o começo e o final do seu insight. E esse começo e final precisa estar dentro ali de uns 2 minutos, senão fica muito longo. Então, você tem um super insight na sua palestra ou uma super dica. Você vai colocar o começo e o final da dica de uma forma que quem assista aquele conteúdo não precise ter assistido a sua palestra inteira para entender aquele pedaço. A sacada é que ela vai gostar tanto, a pessoa vai gostar tanto daquele pedaço, que ela vai procurar a palestra inteira no YouTube. Bacana. A gente então, dentro desse tarefa, só para a gente poder aprofundar um pouco mais, eu queria que você falasse também dessa segunda ramificação, que é a imagem, né? A gente sabe que para gerar interesse através da tarefa, a gente precisa produzir esses conteúdos que podem ser em vídeo, podem ser em artigos, podem ser em outros criativos. Mas a gente acabou de falar desse conteúdo produzido por vídeo. E quando você tem um conteúdo produzido por imagem, por exemplo, vamos supor que a Elisa ali, ela vai indicar um palestrante para um cliente. Você já consegue identificar se aquele palestrante vai gerar interesse para o cliente que está pedindo ou não, pela qualidade do material imagético dele, né? Por exemplo, o Media Kit. Antes Claro. eu queria colocar uma coisinha aí para complementar a sua resposta, Elis. O Silvio Neri está assistindo a gente aqui, ele deixou uma pergunta. Como contratar um palestrante para falar do meu infoproduto que quero lançar? E aí ele explica um pouquinho sobre o que o infoproduto dele vai falar, mas eu acho que essa pergunta dele encaixa certinho aí na pergunta que o DJ fez, porque a resposta que você vai dar é a resposta do Silvio. Qual é o processo de decisão que você tem antes de indicar um palestrante, por exemplo, para o Silvio, que precisa de um palestrante para promover o infoproduto dele? Primeira coisa que eu busco, que vem na minha mente, depois eu vou falar um pouquinho de um outro estudo científico, tá? Do Piaget, ele é bem conhecido, principalmente aí da parte de educação, e vocês vão entender depois, né? Mas o que eu busco, né? Quando o cliente está passando para mim o que ele quer, o que ele está buscando no evento dele, a minha mente vai girando, vai processando vários palestrantes que eu já conheço que abordam aquele tema, né? E é claro que vai vir na minha memória muito fácil os palestrantes que mais têm material para mostrar, que tem um vídeo ou que até gravam um vídeo personalizado para esse cliente, né? Falando um pouquinho sobre o que ele pode levar no evento, se ele tem um outro material, um Media Kit, né? Como ele está posicionado no Google, se ele tem site, as redes sociais dele, como que está, tudo isso eu procuro, tá? Na hora de fazer a indicação para o meu cliente. É claro que eu tenho vários outros palestrantes que os caras são muito bons, eu sei que os caras são bons e que eles vão entregar o que o cliente está buscando. Só que eu sei que vai ser muito mais difícil eu convencer o cliente que aquele cara é bom porque falta material. Então, apesar de eu ter a certeza de falar, conversa com o cara,
se você conversar com ele sem ter o compromisso de fechar, só para você conhecer, eu tenho certeza que você vai gostar dele. Mas até conseguir o sim desse cliente é difícil, entendeu? Quando tem um material, alguma coisa que desperta interesse, é muito mais fácil. Tem um palestrante aqui, parceiraço nosso, que o pessoal chega me pedindo Cortella, pedindo filósofo para um tema, né, para falar de ética, né, muito comum. E esse cara não tem nada a ver com filosofia. Só que ele tem uma palestra de ética, é tipo um TED, né? Só que é outro evento, não sei se é Campus Party, alguma coisa assim. Que eu pego simplesmente o link do evento lá, da palestra que ele está falando de ética, e envio para o meu cliente. E o cliente fala, cara, esse cara é bom, eu não preciso de um filósofo. Esse cara aqui já atende o que eu quero. Entendeu? Então é muito bom quando o cara tem um conteúdo disponível, entendeu? E isso está lá no canal dele do YouTube. Se o cliente Isso, dele buscava e achava também com facilidade. isso que você falou, tem uma outra pergunta para você, Lucas, que a sua resposta vai clarear muito mais e dar uma dica também para o Silvio Neres, né? Que foi que fez a pergunta, né? Uma vez eu lembro que você disse para mim que existiam duas coisas que eram diferentes. A primeira, a Elis tocou nesse assunto agora, né? A primeira era ser bom e parecer. Tinha essas duas diferenças. Então, eu queria que você explicasse para a gente quais são essas duas diferenças dentro do palestrante. Vixe, agora você abriu um loop que vai demorar para fechar, hein? Eu vou falar bastante. Numa coisa bem sintetizado, que seja rápido. Porque tem eu quero que você explique só a diferença. Nesse sentido que a Elis falou, que muitas vezes o palestrante é bom, mas quando vai ver o material dele, ele é bom pelo que ele faz, mas o material não deixa. Então, há essa diferença em ser bom e parecer bom. Então, o que acontece é o seguinte, você precisa despertar interesse para poder fechar palestras. Se você está fechando poucas palestras, é porque você é bom, mas não está parecendo bom. É o resumo. Se você fecha pouca palestra, apesar de ser bom, e eu não duvido disso, eu não conheço um palestrante que não seja bom, tá? Apesar de você ser bom, você não está parecendo bom. Então, é necessário que o palestrante ele pareça bom para conseguir vender palestras. E isso daí é uma tradução do que a gente já falou anteriormente. Você precisa despertar interesse para vender palestras. E só deixando aqui uma estrutura para ficar mais claro para quem está ouvindo a gente, inclusive deixa eu mandar um alô aqui para o Silvio dos Santos, que está aqui com a gente hoje, acompanha a gente lá no Instagram também. Um abraço, Silvio. O que acontece? O palestrante ele precisa ter ciência que na carreira dele existem diferentes pontos de contato. Por exemplo, o site dele é um dos pontos de contato. Em todos esses pontos de contato, ele tem que gerar fatores geradores de interesse. A gente já falou de um dos fatores geradores de interesse, que é a palestra completa postada no YouTube. E o canal do YouTube é um dos outros pontos de contato de um palestrante. Entendeu? Então, quanto mais eu recheio meus pontos de contato com fatores geradores de interesse, maior a possibilidade de pessoas se interessarem por mim e maior a possibilidade de pessoas me contratarem para fazer palestras, entendeu? Porque eu consegui gerar interesse, eu consegui parecer bom. Eu não sou só bom, eu agora pareço bom. Os meus pontos de contato estão mostrando isso, que eu sou bom. Se os meus pontos de contato não mostram, apesar de eu ser bom, ninguém vai saber que eu sou, entendeu? Eu tenho que parecer. Inclusive, isso tem muita liga com um estudo científico que eu levantei. Posso falar? Opa! Eu acho que essa resposta que você deu aí era exatamente o que eu estava imaginando, né? Essa diferença entre ser bom não é só você ir lá no palco e demonstrar tudo que você sabe, beleza. E depois, né? As pessoas vão continuar te vendo pelo que você representa. Será que você é tão bom no palco a ponto de representar tudo isso que você é no palco dentro de um Media Kit, dentro de uma imagem, dentro de imageticamente falando, né? Você tem que ser tudo que você é no palco, imageticamente também. E eu acho que isso é o que você disse, isso é o que vai gerar interesse só de bater o olho.
Falando aí nesse mesmo assunto, tá, Lucas? Para você falar do seu estudo científico aí, que eu sei que você está ansioso, na questão da imagem, tá? Um pouquinho de tempo atrás, gente, nessa Páscoa não, porque essa Páscoa foi quase aniquilada, né? Mas da Páscoa do ano passado para cá, a Ferrero Rocher lançou um bombonzinho, que era um bombonzinho, um Ferrero Rocher normal, só que era um bombonzinho dentro de uma caixinha, que a caixinha já era como se fosse uma embalagem de presente. E o que acontece? Uma outra embalagem do mesmo Ferrero Rocher com mais bombons estava R$ 24. E esse, com a embalagenzinha lá de presente, que vinha só um bombom, estava R$ 15, se eu não me engano, na época, né? E pensando na parte de consumidor, tá? Se eu tô no mercado lá e eu vejo que o outro vem mais bombons e tá um preço, né, mais alto, só que equiparado com o outro que só vem um, ele acaba, o custo-benefício seria melhor, né? Vem mais bombons por 24, o outro vem só um por 15. Ou seja, eu acrescentaria menos de R$ 10 para ter mais bombons. Só que quando eu vejo aquilo, me encanta o fato de ser um bombom e tá numa embalagem de presente, entendeu? Ele tá diferente. Ele não é igual a todos os outros que geralmente a pessoa compra e dá. Eu estou dando um presente diferenciado, né? Então, essa questão da imagem também, e olha que eu estou falando do mesmo produto, hein? É o mesmo bombom, o mesmo recheio, só que a embalagem dele está diferente. A quantidade é menor, mas a embalagem dele está mais apresentável, está chamando a atenção. Eu não estou comprando um bombom, eu estou comprando um presente. Tá? Então, não sei se ficou clara aí essa questão da imagem. Ficou, foi um bom exemplo. E agora eu vou colocar E agora eu vou colocar aqui o meu estudo, hein? Manda aí. Deixa eu abrir aqui. Que eu esqueci de deixar aberto aqui o estudo científico. Mas é um estudo científico que fala sobre... Aqui, ó. O pessoal tá vendo o meu Word, mas eu vou tirar aqui para... Então, o que acontece, galera? O estudo científico é o seguinte. Olha que maluco, tá? Depois eu vou explicar como isso se conecta com o nosso mundo. Mas mostrando para vocês agora o estudo, o que acontece? Chocolate quente fica mais gostoso quando é servido em xícara laranja. Olha que louco. Chocolate quente é mais gostoso quando é servido em xícara laranja. O chocolate quente parece mais gostoso quando servido em uma xícara de cor laranja, demonstraram pesquisadores, ilustrando mais uma vez como um recipiente pode modificar a percepção que temos do conteúdo. O estudo foi publicado na revista científica Journal of Sensory Studies. Equipes da Universidade Politécnica Espanhola de Valência e da Universidade Britânica de Oxford fizeram com que 57 voluntários experimentassem chocolate quente em 4 xícaras de cores diferentes: branca, vermelha e laranja. Branca, creme, vermelha e laranja. A bebida era idêntica, então era a mesma bebida em todas as xícaras, mas o gosto pareceu melhor nas servidas nas xícaras creme e laranja, segundo as cobaias. A cor do recipiente na qual a comida ou a bebida é servida pode melhorar certas características como o gosto ou o aroma, resumiu Bettina Piqueras Fisman em um comunicado da Universidade de Valência. Por exemplo, caixas amarelas podem melhorar o sabor do refrigerante de limão, enquanto cores frias, como a azul, dão a impressão de uma bebida mais refrescante. Aí é só você lembrar do rótulo da água, né? Sempre azul. A bebida em um recipiente rosa é percebida como mais doce. Outros estudos têm mostrado que uma mousse de morango parece mais doce e tem mais sabor quando servida em um prato branco do que em um prato preto. Cara, eu não sei se vocês conseguem ver a importância disso, mas vejam bem, simplesmente mudar o rótulo de uma embalagem, simplesmente colocar em um prato diferente, simplesmente colocar um chocolate quente em um copo diferente, muda o gosto. E essa pesquisa, eu dei uma resumida nela aqui, mas ela ainda diz o seguinte:
não tem nenhuma prova de que o recipiente ele realmente mudou as propriedades da bebida ou da comida. O que muda as propriedades, o que muda o seu paladar, o que muda a sua sensação, olha o que é. Só quem está assistindo a gente aqui É que o cérebro. mente. É isso que muda. E é aqui que está a ligação com o nosso mundo dos palestrantes. Veja bem a frase que eu falei no começo. Ilustrando, mais uma vez, como um recipiente pode modificar a percepção que temos de um conteúdo. Galera, agora eu até fico arrepiado de tão bom que esse negócio é. De tão interessante. Veja bem, o recipiente pode modificar a percepção que a gente tem de um conteúdo. A mesma coisa se aplica para um palestrante. O recipiente do palestrante, o media kit do palestrante, a foto do palestrante, todos esses elementos que você comunica para parecer bom, como a gente já disse que é importante, você não tem que ser só bom, você tem que parecer também bom. Tudo isso produzem sensações, pré-julgamentos, preconceitos na cabeça do cliente que modifica a percepção de valor que ele tem sobre você. Esse é um estudo claro e que a gente pode tirar duas lições deles. Acredito você é formado em propaganda e marketing, né? Isso. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Olha só que louco. A gente na faculdade, a gente tem uma matéria chamada Psicologia das Cores. Você estudou isso, Lucas? Você teve na faculdade? E aí, a gente aprende que essas sensações, essa questão de sentir atrativo, vem muito da cor. Não é à toa que laranja, se você for prestar atenção em restaurantes, sempre tem uma cor laranja em algum lugar, que seja visível, que a pessoa bata o olho e já identifica a cor laranja de primeira. Por quê? Porque laranja estimula a fome. É o simples objetivo, estimula a fome. Tanto que logos de restaurante, alguns menos sofisticados, sempre tem laranja, sempre tem amarelo, vermelho. Por quê? Porque o laranja estimula a fome. E aí eu estou dizendo isso porque a psicologia das cores, ela é muito importante. Você quer ver, ô Lucas, sabe quando um produto que você conhece muito, ele do nada muda a embalagem e parece um produto novo? Você sabe por que eles fazem isso? Não. Eles fazem isso porque o marketing recebe os dados e ele identifica que aquele produto, as vendas no último trimestre, no último semestre ou no último ano, caiu 20%. E aí já começa a piscar uma luzinha que algo está errado. O que eles fazem? Entra no que eles falou de novo. Eles simplesmente pegam e mudam a embalagem do produto. O produto é o mesmo, a embalagem tem o mesmo tamanho, porém o layout é o mesmo. E aí o que acontece? As vendas voltam a subir de novo, porque as pessoas automaticamente, o novo, para elas, dentro do cérebro, é novo. Elas não entendem que o produto é o mesmo. Isso tem a ver com o que o Renato acabou de colocar aqui nos comentários. Ele falou, aprendi, o Renato ele é locutor, né? E eu não sei se é esse o nome, Renato, põe aí se eu estiver falando errado, mas locutor de lojas. E aí o que acontece? Ele falou, aprendi com o gerente que a iluminação faz diferença na exposição do produto, o deixando mais atraente. E foi apenas uma troca sutil de tipo de lâmpada no supermercado que fez a diferença. Então, provavelmente o que ele está falando aí foi uma experiência que ele mesmo viveu, de que uma troca de lâmpada fez com que um produto ficasse mais atraente e provavelmente deve ter aumentado as vendas dele também. Isso é o que acaba acontecendo, né? Ô Elis, a gente, sem querer, a gente acabou entrando no segundo ponto que o Lucas destacou no começo, né? Só para quem entrou na live agora, ou para quem começou a assistir há pouco tempo, a gente está falando hoje sobre interesse, como gerar interesse no cliente. Esse é o tema da nossa live. E no começo da live, o Lucas destacou que o interesse iam ter duas ramificações, que era o interesse por tarefas, ou seja, por coisas que o palestrante faz, os conteúdos que ele produz, né, que são essas tarefas que ele faz. E a segunda parte é o interesse no olhar de quem contrata palestras, né? Então, agora a gente acabou entrando no interesse em quem contrata, o que atrai. E aí, Elis,
surgiu uma outra coisa agora que é legal, por exemplo, quem você acha que tem mais possibilidade? Vamos pegar aí dois palestrantes top. Vamos pegar dois palestrantes top, tá? Vamos supor que a gente tem aí dois palestrantes que são os mais pedidos do mercado e, de repente, o cara resolve mudar o layout da apresentação dele. E aí ele muda o layout da apresentação dele e, com isso, ele muda o nome da palestra. Não significa que ele mudou a palestra é a mesma. Mas ele muda o nome da palestra. Você acha que ele vai vender mais do que aquele que continua com o mesmo nome sempre? Com certeza. Inclusive, a gente fala, né, que a gente trabalha aqui, os palestrantes, eles são nossos parceiros, né? Então, se eu mesma, eu sei que o palestrante, ele vai abordar aquele tema que o cliente está falando, só que ele tem um nome de palestra diferente, eu mesmo converso com ele, olha, o cliente está querendo isso, isso e isso, é o que você fala na sua palestra, mas se a gente mudar o nome do tema aqui, vai encaixar mais, ele vai visualizar que você fala aquilo. E com esse outro título, ele vai ler, vai ter tudo lá que você fala na palestra, mas parece que a mente não assimila, sabe? Então, com vários palestrantes, eu já faço isso, né? Tem nessa questão aí de gerar interesse, né? E de palestrantes tops, tem palestrante que ele está muito na mídia, tem muito conteúdo dele à disposição do pessoal, seja em qualquer canal que você procure, gente. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no entrevistas na TV, em programas de TV, né? Em todo lugar que você buscar vai ter conteúdo desse palestrante. Esse palestrante, ele nem precisa mais se preocupar com a proposta. Não precisa. Eu tenho um palestrante aqui mais solicitado do mercado, que quando eu pego a proposta dele, eu quase choro. É feia, visualmente falando. Tem muita coisa que eu saio só rolando a bolinha do mouse para ir lá para baixo pro preço, sabe? Muita coisa desinteressante na proposta dele. E ele é o palestrante mais solicitado do mercado. Por quê? Porque o pessoal não fica em contato com a proposta dele direto. O pessoal está em contato com o conteúdo que ele produz direto. É entrevista. Aí que tá. E aí que eu quero dar uma cortadinha, pode? Pode. Aí que tá que eu quero dar uma cortadinha, porque quando a Elis deu a resposta da pergunta do DJ, a minha resposta era contrária à da Elis. E agora a Elis deu um exemplo que é contrário à resposta que ela deu de primeira. Qual tá certo e qual tá errada? Eu acho que as duas estão certas. E aí que eu sempre digo, o palestrante que consegue se destacar no mercado, se esse cara ele não for um cara que tem notoriedade nacional, se ele não for um cara que tem visibilidade nacional, é imprescindível que ele seja estratégico. E aí que entra a questão da estratégia com as duas respostas que a Elis deu. Veja bem, a Elis respondeu sua pergunta, DJ, com uma resposta prática. A resposta prática é a resposta de Speak Hunter, a resposta de campo de batalha, a resposta que ela está vendo todo dia. Você perguntou para ela, se o palestrante mudar o layout e a apresentação dele e o nome da palestra, você acha que vai vender mais comparado a alguém que não mudou, ficou igual? Ela falou, sim, com certeza vai vender mais. Porém, vai ser a resposta prática do campo de batalha, por quê? Porque a Elis está diretamente indicando e falando com clientes todos os dias. Ela está em contato direto com clientes que já querem contratar palestras. Porém, a resposta certa, a resposta eu acho que estratégica, não é nem certa, e a Elis acabou desmembrando isso conforme ela foi respondendo, é a de que você precisa comunicar a sua percepção de valor por meio dos seus outros pontos de contato. Entendeu? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não adianta você só mudar o nome da sua palestra, não adianta você só mudar a sua apresentação, porque e se eu não estiver procurando palestrante? Eu não vou ser impactado por isso. Agora, se eu mudo a minha percepção de valor, a minha imagem, a minha embalagem, se eu coloco o meu chocolate quente numa xícara laranja e eu divulgo isso na internet, em todos os meus pontos de contato, aí sim a possibilidade é maior de que você interesse mais pessoas, porque você passa a impactar pessoas que estão procurando palestrantes
e pessoas que não estão procurando palestrantes. E aí que está o segredo do palestrante estratégico. E quem está assistindo deveria marcar isso, tatuar isso. Você tem que ter a noção de que você não tem só que vender palestras. Você tem que impactar as pessoas por meio do seu conteúdo para que quando elas precisarem de palestras, elas lembrem de você. É o braço da venda e o braço da geração de conteúdo. Quem segue a gente já... Caramba, isso é muito forte. Uma porrada, é uma porrada em quem não faz, né? Porque os fundamentos de um interesse tá no quanto você é capaz de despertar em outra pessoa, né? Então, acredito que é mais valioso o interesse não para quem é o hospedeiro, né? Para quem desperta, mas o interesse mais valioso é para quem ganha, né? Porque as pessoas que se interessam pelo seu conteúdo, elas estão em busca de algo e aí elas acabam, pá, é como se fosse um choque de dois carros. Você está liberando um conteúdo muito bom e a pessoa está ali de braço aberto para receber ou está passando por uma situação que aquele conteúdo, quando dá um choque, é como se fosse a junção de duas galáxias, sabe? Bateu, se chocou, gerou um negócio assim que... E aí você cria um interesse tão forte a ponto de essa outra pessoa que foi impactada pelo seu interesse começar a te divulgar gratuitamente. Ela se sentiu tão abraçada por aquele conteúdo, foi tão significativo para ela, que ela não mede esforço para compartilhar para todo mundo. E aí aquilo acaba virando uma bola de neve que nem o próprio palestrante esperava que fosse acontecer, né? A gente tem exemplos, né, Elis? Exemplos de palestrantes que aconteceram isso, que o cara fez um simples vídeo e, de repente, aquele conteúdo abraçou alguém assim aleatório, mas foi alguém que só na divulgação, impulsionou o cara e o céu é o limite. Não é isso? Até às vezes o pessoal posta no LinkedIn, posta artigos, né? O pessoal faz alguns artigos e vão postando no LinkedIn. E já me pediram, já palestrante, né? Por conta de artigos do LinkedIn. Olha, eu vi um artigo de fulano no LinkedIn, eu queria saber se ele faz palestras. Né? E eu ir lá atrás do contato do cara para saber, né? Por quê? Porque o conteúdo do artigo que ele publicou lá no LinkedIn chamou a atenção de uma pessoa que já estava com ideia na cabeça, né? Que louco isso. LinkedIn é outro ponto de contato. Então, aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, o palestrante o palestrante estratégico, ele tem noção de todos os pontos de contato dele e ele tem noção que ele precisa rechear esses pontos de contato com fatores geradores de interesse. A Elis deu outro exemplo de um fator gerador de interesse, um artigo, e deu um exemplo real de um cliente que viu um artigo e veio atrás da gente procurando a palestra do cara por causa do artigo que o cara gerou. Ou, em outras palavras, por causa de um fator gerador de interesse que ele postou. Entendeu? Aí que está o negócio. Ele estava postando nas redes sociais dele, ele não estava simplesmente mudando a apresentação dele. Sim, são várias coisas, não tem uma fórmula mágica que você fala sim, salabim, plim, e muda aquele negócio e agora você já é um palestrante contratado. Você precisa fazer uma sequência de jogadas, que nem no xadrez, uma sequência de jogadas planejadas para que você tenha o resultado que você espera. Então, aquilo que a gente conversou já na última, acho que 2 lives atrás, né? Que, por exemplo, não é que o cara vai fazer isso, bom, o cara vai falar para você, né, Lucas? O palestrante vai falar para você, olha, eu vou fazer isso, então significa que amanhã já vai ter alguém que vai ler meu texto e vai ligar para vocês querendo contratar palestra? Não, não é assim que acontece. Só que você está muito mais perto de acontecer isso do que daquele que não faz, né? Exatamente. Eu digo que o palestrante do nível do progresso, ele é um palestrante que mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, ele vai subir de grau, vai estar no nível do super-herói. Porque ele está planejando, ele está arando o terreno para ter o resultado que ele deseja, né? Diferente do palestrante do nível do desconhecido que não sabe o que fazer. Então, um golpe de sorte pode levar ele para cima, mas pode ser a maior probabilidade é dele nunca ir para cima. O cara, eu posso dar você que é o especialista do mercado de palestra, né? Eu sou apenas um mísero cara do marketing que bola uma estratégia ou outra, né? Mas posso deixar uma dica aqui de
nessa ideia de como gerar conteúdo em rede. Manda bala. Vamos lá, por exemplo, você deu o exemplo da pessoa cortar, você e a Elis falaram assim, pega uma palestra sua e corta pequenos trechos, né? E aí o cara, tá, beleza, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn e eu tenho, sei lá, uma outra rede social que eu use aí, o WhatsApp, beleza. Como é que eu vou fazer para gerar conteúdo para todas elas, né? Você sabe que cada rede social tem o seu padrão, né? Cada rede social foi feita especificamente para fazer alguma coisa. Você tem o YouTube, que é vídeo. Você tem o LinkedIn, que pode ser vídeo, pode ser foto, pode ser texto. Você tem o Facebook, que pode ser vídeo, pode ser foto, pode ser texto. E você tem o Instagram, que a base dele é fotografia. Ele foi feito para ser uma plataforma de fotos, né? Então, utiliza essas ferramentas. Por exemplo, vamos supor que o palestrante cortou um trecho no vídeo dele. E aí, como ele pode fazer para aquele trecho pequeno originar conteúdo para todas as redes sociais? Sabe como fica fácil fazer isso, Lucas? Como? Você pega aquele trecho daquele vídeo, você posta no Facebook. Se você quer gerar um conteúdo para o LinkedIn, você não precisa postar o mesmo vídeo lá no LinkedIn. Transcreve aquele pedaço em texto. Transforma ele em texto e posta com uma imagem lá no LinkedIn. Escolhe uma outra imagem e coloca aquele texto transcrito desse pedacinho de vídeo no Instagram. E aí você, com apenas um vídeo, você gera conteúdo para todas as redes sociais. E aí você vai diferenciar e depois você pode fazer uma troca. Passou o vídeo no Facebook, você posta o vídeo lá no LinkedIn, pega o texto que você postou no LinkedIn e joga no Facebook uma semana depois, um mês depois. Você não está repetindo conteúdo. Você está trazendo o mesmo conteúdo em outros formatos. Faz sentido. Boa Né? estratégia. Então, fica aí uma dica para quem não tem noção assim, mas como é que eu vou gerar tanto conteúdo? Todo palestrante tem um monte de conteúdo, basta ele trabalhar o conteúdo que ele tem de uma forma estratégica, que ele possa sempre ter conteúdo nas redes sociais dele e trazer esse tão desejado interesse do cliente, né? Muito bom. Gostei da dica. A gente, então... Daí. Fica a dica, palestrante. a gente, então, está chegando ao final da nossa live. Você quer falar mais alguma coisa que complemente aí a ideia de interesse do contratante antes da gente ir para as nossas dicas? Não, acho que é isso. A gente conseguiu, até fiquei surpreso que a gente conseguiu clarear aqui de uma forma bem interessante essa questão do interesse do cliente com esses estudos científicos que a gente trouxe também, deu para exemplificar. Eles trouxe alguns casos reais de clientes que vieram atrás de palestrantes por causa de algum vídeo na internet ou por causa de algum artigo no LinkedIn. Então, acho que deu para a gente dar uma clareada legal. Quem precisa falar é quem está assistindo a gente. Deixa aí nos comentários. Tá. Ficou claro Já aí. tem uns comentários aí. O Silvio dos Santos Filho, ele disse, essa do conteúdo nas redes sociais é fantástica. Ô Silvio, valeu aí você ter absorvido isso e espero que essas nossas dicas façam a diferença aí no seu dia a dia. Depois mais uma demonstração de carinho dele, né? Pagou minha presença, maravilha. E o Renato Silva deixou ali também um comentário, ele disse que usa o HotSuite para programar os conteúdos. Ele pode mandar para várias redes sociais ao mesmo tempo. Ô Renato, esse HotSuite é uma maravilha, a gente também utilizou ele já, né, Lucas? E realmente ele faz diferença, você consegue programar, você consegue fazer uma série de coisas lá. Então, são ferramentas que o palestrante pode ter gratuito, né? Porque o HotSuite você pode utilizar ele gratuitamente. Então, são ferramentas que vão ajudar o palestrante a distribuir os conteúdos de uma forma prática, de uma forma fácil. Maravilha por contribuir isso aí com a gente. E é isso, a gente está chegando ao final do podcast e, como sempre, a gente vai deixar aquela dica. Lucas, você que é o MacGyver do mercado de palestras. Conta aí
Deixa aí uma dica pra gente aí. Vamos lá, minha dica é o seguinte: se você quiser ser um palestrante que tem clientes correndo atrás de você, você tem que inevitavelmente fazer o seguinte. A dica é, para você que é um palestrante, você sabe que o seu conteúdo é muito bom, lembra do seguinte ditado: a mulher de César não adianta ser fiel, ela tem que parecer fiel. Esse era um ditado que existia lá na Roma, nos tempos antigos, em que se a mulher não parecesse fiel, ela poderia até nunca ter traído o marido dela, principalmente César, né? O cara romano. Ela poderia nunca ter traído, mas se ela parecesse ter traído, ó, pescoço cortado. Então a mulher de César não adianta só ser fiel, ela tem que parecer fiel. Essa é a minha dica para os palestrantes. Vocês não têm que ter simplesmente uma palestra memorável. Não adianta você ter uma palestra memorável se você não parece ser um palestrante memorável. É necessário, imprescindível, que você seja estratégico e alimente os seus pontos de contato de uma forma estratégica para que você tenha a possibilidade de apresentar sua palestra memorável para um cliente, porque senão não vai adiantar de nada. Show de bola. A minha dica, gente, é publiquem conteúdo, seja onde for, se mostrem, né? Apareça, porque tem um monte de gente olhando em várias direções. E se você tá se colocando aí à vista, à mostra, com conteúdo, seja por vídeo, seja escrito, né? Enfim, de várias formas, entrevistas, de várias formas. Se você está dando sua cara a tapa aí para se mostrar para o mundo, alguém vai te enxergar. E fica muito mais fácil de, por exemplo, uma agência que trabalha com vários palestrantes, entendeu? Te conhecer também e poder falar de você e indicar você para vários outros clientes, né? Ou seja, você não ganha só aquele cliente que te viu e veio procurar na agência o seu contato para a palestra, né? Você ganha todos os outros clientes que têm eventos que batem com o conteúdo que você publica. Então, coloquem a cara a tapa, publiquem, vão publicando aí seus conteúdos, né? Amostra nas redes sociais e vai mostrando, vai divulgando, né? Bate na mesma tecla mesmo. Divulgou lá, divulgou um conteúdo que é bacana no ano passado, reposta, utiliza ele, pense em uma nova forma de publicar esse mesmo conteúdo, entendeu? E porque assim fica muito mais fácil, entendeu? De trabalhar, tanto das outras pessoas te enxergarem e vir mais clientes atrás de vocês, né? Maravilha. A minha dica, eu já deixei aí anteriormente, que foi a do conteúdo redistribuído nas redes sociais. E aí eu vou deixar só um adendo: quem não é visto não é lembrado. Esse foi o podcast Mercado de Palestras, e aqui a gente traz assuntos e estratégias que vão fazer clientes correrem atrás de você, ao invés de você correr atrás de clientes. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Eu sou Elise, Speak Hunter da Motivação Palestras. Eu sou o Lucas Lopes, fundador da Motivação Palestras. Galera, muito obrigado por terem assistido a gente. Espero que as nossas dicas e o conteúdo possam ter ajudado vocês aí de alguma forma. E a gente se encontra no próximo episódio. Fica a dica, palestrante. Um abraço. Tchau, tchau, galera.